É um livrão, é um livraço, sabe? Então é um livro que você realmente lê, vai lendo, vai se entrelaçando com as histórias dos personagens, certo? Esse livro aqui, Sociedade Sem Deus, é um livro de um ateu, Serge Smig, tá? Um brasileiro que escreveu aqui uma ficção, um livro de romance entrelaçado, muito bem entrelaçado, um enredo muito bem feito. Então, sabe aquele livro, O Mundo de Sofia? Pronto, você vai encontrar um livro que vai trazer um romance tão semelhante, mostrando paulatinamente que Deus, ele não intervém no processo da atividade humana, tá certo? Então, Sociedade Sem Deus, Mundo Corrigido, é um livro que você vai adorar lê-lo, tá certo? Então aqui é um livro que um amigo, ele teve aqui a consideração, a honra, o Serge Smig, ele veio e me autografou esse livro aqui, falou: Jason, eu vou te enviar um livro meu, tá certo? Eu falei: tá bom, tá bom. Aí aqui recebi o livro dele autografado, como vocês podem perceber aí, tá vendo? E isso aqui é privilégio, né? Então, gente, Sociedade Sem Deus, Mundo Corrigido, do Serge Smig. Olha só, olha bem para esse nome aí, para que você possa procurar na internet, procurar na Amazon, procurar em todas as lojas virtuais, bibliotecas, enfim. Procure aonde você puder para que você possa obter esse livro. É um livro muito bom, confesso para vocês, tá certo? Família Rebelde, prepara o psicológico porque o vídeo de hoje vai estremecer as bases da fé. Tamo trazendo aqui no Rebelião Ateísta um conteúdo destruidor de mitos, vindo diretamente do ex-pastor, hoje escritor e ateu militante, Jason Ferrer, do canal Além da Fé. Jason é autor do livro explosivo Porque Jesus Mentiu sobre a sua segunda vinda, que já causou alvoroço entre religiosos e acadêmicos, e segura que tá vindo mais. O novo livro dele, A Psicopatia do Deus de Israel, promete ser um soco na hipocrisia teológica e uma aula de consciência crítica para quem ainda tá preso em dogma. No vídeo de hoje, Jason chega rasgando o véu da ilusão com o tema Nem anjos, nem demônios, desmontando os mitos e as crenças. Ele não fala pra elite, ele fala pro povão, direto, sem rodeios, com argumentos fortes e numa linguagem acessível que atinge o coração da galera que ainda tá dentro das igrejas, mas já começou a desconfiar do teatrinho todo. Esse vídeo é pra fazer pensar, pra incomodar quem se acomodou, pra chacoalhar quem ainda vive esperando por sinais do céu, enquanto a realidade aqui embaixo tá implorando por lucidez. É dedo na ferida mesmo, é confronto com a fantasia. Então, já mete o dedo no like, compartilha com geral, comenta o que achou e se inscreve aqui no canal Rebelião Ateísta. E claro, cola lá no canal Além da Fé do Jason Ferrer. O link tá na descrição. O trampo do cara merece ser reconhecido e espalhado. Aqui não tem filtro, não tem maquiagem, não tem superstição. Aqui é realidade na veia, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Então, pessoal, quero muito me apresentar a todos que chegaram aqui nesse programa, como sempre, tá certo? Quero me apresentar a você que caiu aqui de paraquedas, para que a gente hoje possa trabalhar um tema de suma importância. Então, olá pessoal, aqui é o Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito grande ter você aqui. Então, se você caiu neste programa de paraquedas, eu vou pedir a você encarecidamente, por favor, por gentileza, que você continue neste programa, porque não vai te custar absolutamente nada. Então eu espero muito que você goste do nosso conteúdo, que abrange religião, filosofia e ciência. E sim, é óbvio, é claro, é nítido que eu vou te pedir que você fique conosco até o final deste capítulo, porque hoje falaremos sobre um tema de importante relevância. Olha o tema que a gente vai abordar. Nem anjos, nem demônios, desmontando os mitos e as crenças. Então, se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, por favor, vai deixando seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, comente e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos e também com os cristãos, com os religiosos em geral. Só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui. Quando você faz isso, você está ajudando
a transformar pessoas. Porque cada vídeo meu, ele é um instrumento de transformação para muita gente. Por mais que você olhe e diga assim, poxa Deus, mas o que você fala para mim eu entendo. Bacana, legal. Só que o meu público, esses meus vídeos, pessoal, não é para um público elitizado dentro do ateísmo, não é, tá? É para um público mais simples. Para as pessoas que estão dentro da igreja e que mal, muitas vezes, sabem ler. Sabe, poucos sabem escrever. Então eu preciso falar de uma perspectiva boa, ao mesmo tempo simples ou até simplista. Eu não tenho dificuldade nenhuma de poder falar de uma maneira simples para as pessoas. Porque a maioria do público das Assembleias de Deus, da Deus é Amor, e de outras igrejas pentecostais e neopentecostais, são pessoas que muitas vezes não têm uma educação formal avançada. Então não adianta eu estar me utilizando de técnicas e termos, sabe, aqui que as pessoas não vão entender. Então aqui eu trabalho de uma maneira que eu possa abalar o coração e as estruturas, a crença dessa pessoa. Fazer com que ela possa pensar e dizer realmente o que esse cara fala faz sentido. Eu quero que essa pessoa ela vá até a escola bíblica dominical e fale com o seu professor e diga, professor, por que isso aqui está na Bíblia? O canal Fala Ateu, o Jason Ferrer, ele falou que isso aqui está na Bíblia e explicou por que está. E o professor se travar. Eu quero que ele se trave. Eu quero que a pessoa dê um nó na cabeça dela, que ela olhe e diga, realmente, isso não funciona. Cadê minha Bíblia? Quer dizer, a Bíblia não funciona. Entende? Então é isso que eu quero trazer. Então esse canal, ele surgiu como uma voz, um baluarte no meio dos cristãos e no meio dos religiosos em geral. Então quando você me ajuda, você está promovendo esse canal. Você está fortalecendo, está fazendo uma amarração perfeita para criar um grande edifício. Para que esse canal, para que essas palavras, para que essa minha representatividade, ela possa chegar a outros corações, tá certo? Hoje, por exemplo, pessoal, a gente vai tratar sobre um tema que eu digo para você que é um tema que é muito corriqueiro. Mas muitas pessoas ainda acreditam nesses temas. Acreditam, por exemplo, em anjos, pessoas que acreditam em demônios, pessoas que acreditam em orixás. Existem pessoas que acreditam em orixás, acreditam em Exus, outras que acreditam em santos padroeiros, pessoas que acreditam em Virgem Maria, em intercessores dos céus, em mensageiros do céu. Então, quando você tem uma crença dessa, você precisa realmente rever esses conceitos. Definitivamente, eu digo para você, quando eu leio a Bíblia, quando eu pego a Bíblia para ler, eu digo, olha, não tem condição da razão compreender a fé. Você fala, Jason, mas como que não pode colocar fé e razão juntos? Não tem condição, não há possibilidade, não há. A menor possibilidade. Porque a fé, ela não se explica. A fé não dá para se explicar e nem dá para se viver. Ninguém consegue viver pela fé bíblica. Se você observar bem aqui, você vê que os pregadores não vivem isso. Não vivem. Eles tentam forjar um comportamento colocando, por exemplo, como a igreja, a congregação cristã no Brasil, coloca um véu, usos e costumes, isso aí eles fazem. Porque não pode tocar na televisão, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, o que é permitido, o que não é permitido, isso aí eles fazem. Agora, viver uma vida de milagres, viver uma vida como realmente está aqui nas Escrituras, isso eu nunca vi um cristão viver. Entende? Então a fé, ela quer que compreendamos que o mundo todo, ele é regido por entidades angelicais. É isso que a fé traz. Ela quer que a gente entenda que o mundo angelical é que está por trás de tudo. Entidades angelicais, pessoas inteligentes, vamos colocar assim, seres inteligentíssimos que estão por trás de tudo. Por exemplo, por trás do bem e do mal, por trás de tudo que é de moral e imoral, certo? Entre o santo e o profano tem anjos do mal e anjos do bem, por trás disso tudo, por trás desses comportamentos e dessas noções, sobre questões de vida, de morte, luz e trevas, Deus e diabo, céu e inferno, direita e esquerda, certo? A religião e a fé, elas dividem pessoas entre filhos de Deus e filhos do diabo, por exemplo.
né? Ela divide pessoas entre joio e trigo. Elas dividem entre pessoas, ovelhas e bode, luz e trevas, vivos e mortos, nascidos de Deus e nascidos do diabo. Então, quer dizer, o que é a religião? A religião é o maior órgão de segregação do mundo, porque ela classifica pessoas, ela rotula pessoas, ela estigmatiza pessoas. Você compreende isso? Então é muito complicado, porque a religião ela já faz o papel de divisão. Ela divide pessoas. Os teólogos, por exemplo, eles querem colocar nas nossas cabeças, Brasil, certo? Que os anjos de Deus e os demônios, eles governam os tronos, porque existe uma hierarquia, segundo esse livro mitológico, existe uma hierarquia. Então os teólogos querem nos dizer que esses anjos eles estão por trás, dominando tanto os tronos, as dominações, as potestades, os principados e os poderes espirituais. Tudo isso funcionando no mundo invisível, mundo esse que você não consegue ver nem observar, que você não consegue ter certeza se existe. Então, para mim, as únicas forças que existem entre nós são as forças eletromagnéticas, a força gravitacional, a força nuclear alta, a força nuclear baixa e outras coisas. Então nós não temos, Brasil, a menor... Entenda bem, por gentileza, você que é cristão, eu quero trazer a melhor consideração a teu respeito. Eu quero te considerar. Eu não sou obrigado a te respeitar. É verdade. A respeitar a tua crença. Eu tenho que respeitar você. Quer dizer, às vezes não. Mas eu quero pelo menos considerar as tuas crenças. E o que eu quero te dizer é que não há cristão religioso, preste atenção, não há alguma ou nenhuma evidência que comprove a atuação dos anjos entre nós. Certo? Segundo a Bíblia, por exemplo, segundo a Bíblia, os anjos são mensageiros celestiais que servem a Deus e que foram designados por Deus para nos guardar, para nos proteger, para nos defender. Mas, peraí, calma aí, deixa eu ver se eu entendi bem. Tu quer dizer então que a Bíblia diz que os anjos estão aqui para nos guardar? A Bíblia diz que os anjos estão aqui para nos proteger e nos defender? É isso mesmo? Então, mas é isso que acontece todos os dias? É isso que você vê? Você quando liga lá, você liga a televisão, você liga lá na Globo, Record, SBT, certo? Band, seja lá o que for, canal aberto. O que é que você vê nos jornais? Todos os dias você vê pessoas sendo assassinadas, roubo, você vê o tanto de coisas que acontece, certo? Mas o que é que a gente vê? A gente vê algum anjo defendendo alguém? Certo? A Bíblia, por exemplo, ela diz, deixa bem claro, que existe anjos da guarda para cada pessoa. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai falar que cada pessoa, cada crente, por exemplo, tem um anjo da guarda. A Bíblia também afirma que as crianças, todas as crianças, elas possuem um anjo da guarda. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 10, vai te falar exatamente sobre isso. Mas o que eu preciso, assim, eu pergunto para você, o que é que eu preciso fazer para lhe mostrar que essas crenças, elas não funcionam? Sabe? E que esses seres não existem. O que é que eu preciso fazer para você, para que você possa entender isso? Certo? Nessa pandemia, por exemplo, os padres e os pastores, eles chegaram com suas consolações divinas ao invés de cura. Certo? Consolar pessoas. Por exemplo, o camarada vai lá, perde a família, perde isso, perde aquilo, aí o camarada vai pedir a Deus agora consolação. O padre, por exemplo, vai trabalhar com a tal da consolação e não trabalha a cura para a doença. Eles não têm. Então, para que serve esse livro aqui? O que é esse livro, finalmente? O que é a Bíblia? Para que serve? O demônio não serve para nada. Se não serve para nada, se você está aqui lendo apenas por ler, então que você pegue um gibi, vá ler sobre Capitão América. Pegue um HQ, vá ler sobre algum personagem, algum herói. Porque não vai acontecer nada você lendo Bíblia e você lendo um HQ. Não vai acontecer absolutamente nada.
certo? Muitas pessoas, elas não desconfiam, Brasil, dessas mentiras que os pastores contam, porque o sensor crítico delas foi danificado pela igreja. A igreja, certo? Aliás, a própria realidade, ela se encarrega de desmentir as alegações das igrejas, mas as pessoas não levantam as orelhas. Elas não entendem, elas não sabem o que de fato está acontecendo, certo? Então, quer dizer, ficam aí pessoas acreditando em uma coisa que realmente não tem o menor sentido. Nenhuma dessas figuras, olha, nenhuma dessas figuras sobrenaturais que a Bíblia menciona funciona, certo? Nenhuma delas. Você pode ver que, por exemplo, você pode gritar, você pode clamar, você pode chorar, pedir, você pode implorar, você pode jejuar, se consagrar a Deus, você pode fazer sacrifícios, se martirizar, entregar ofertas, você pode entregar os seus dízimos no mês certo, na data certa, você pode fazer prantos, você pode ir às vigílias, mas Deus algum te ouvirá. Nada, eu disse nada vai acontecer para te ajudar. Abra os olhos. É só isso. Nenhum anjo, nenhum Deus, nenhum orixá, nenhum salvador, nenhum redentor, nenhum mediador ou Exu ou representante celestial virá aqui para te ajudar ou virá o teu socorro. Tudo que você faz é só superstição, você está acreditando em algo que não funciona, mas você quer continuar acreditando nessas coisas. Enquanto isso, você olha para o lado e você vê crimes violentos, lentais e intencionais. Pessoas que cometem crimes violentos, crimes letais e com intenção de matar. É isso que você vê todos os dias tráficos de drogas, roubos, furtos, porte e posse ilegal de armas de fogo, tá certo? Assassinatos, só em assassinatos cresceu o número de 25,7%, pessoal. Só de assassinato, violência doméstica, estupro, só fazendo isso, crescendo o nível. Homicídios dolosos, incluindo feminicídio, subiu. Latrocínio, corrupção, nem se fala. Lesões corporais, tá seguidas de morte, eu não quero nem te dizer o quanto. E isso tudo eu estou baseado de acordo com os dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. E eu não estou te contando ainda fora as guerras civis, fome, peste, escassez. Olha, é ridículo você chegar para mim e dizer que tudo isso acontece, crente, simplesmente por causa de um pecado original cometido por um homem de barro, certo? Através de uma mulher costela e uma cobra falante, dentro de um jardim encantado. Olha, eu digo para você que pelo menos estudou até a 4ª série do ensino fundamental, isso é inadmissível, pessoal. Você tem uma crença dessa e acreditar que todas essas barbaridades ocorrem simplesmente porque um homem pecou, simplesmente porque um homem ele comeu um fruto de uma árvore mágica e caiu morto em seus pecados e delitos. Isso aí já é demais, entendeu? Mais ou menos. Então você vê guerras civis, certo? E cadê os anjos? Os anjos que estão aqui. Agora, fazendo o que, pessoal? Eu pergunto, fazendo o que? É essa a ideia. Você quer mesmo que eu acredite que os anjos poderosos estão observando cada passo dos seres humanos por aqui? É isso que você quer que eu acredite? É isso que o teu pastor e o teu padre acreditam e passam para você, e você de forma leiga acredita nisso? Por favor, não sejamos ingênuos, não sejamos ignorantes a tal ponto. Eu pergunto, é só você se perguntar, pergunte-se você mesmo, use pelo menos essa massa encefálica que você tem de 1,3 kg. Pergunta, por exemplo, esses ciclones que acontecem. Os anjos não são poderosos, dotados de poderes? Jason, mas eles não são deuses. Tudo bem, eu entendo, mas eles têm hierarquia. Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Eles têm autoridades inclusive de viver o sobrenatural e de implicar leis ou de aplicar leis acima do natural para te ajudar. Eles repreenderem leis naturais para te ajudar, para ir ao teu encontro, não de encontro a você.
Então você vê ciclones, você vê dilúvios, você vê deslizamentos de terra, você vê agora endemias, epidemias, pandemias ao todo, rolando solto, pessoal. E você tem a cara de pau de dizer pra mim, pessoal, de verdade, olha dentro dos meus olhos, você tem a cara de pau de dizer pra mim que os anjos existem, que estão aqui para nos guardar, para nos defender, para nos proteger. Por favor, certo? Os anjos que não podem, esses anjos não podem conter uma erosão, uma erupção. Os anjos não podem conter uma erupção vulcânica, por exemplo, um ciclone tropical, destruindo tudo que vem pela frente. Furacão, tufão, incêndio florestal, tá? Inundação, quedas de meteoro, tempestade, gelo, granizo, por exemplo, raios, tornado. Olha isso, o tornado, por exemplo, tsunami e terremoto. Eu nem te falo, Japão tá aí, todo cheio de terremoto. Aí você, que anda com essa Bíblia debaixo do braço, você vem dizer pra mim que isso tudo, os anjos existem, mas que não impedem por causa do nosso livre-arbítrio? É isso mesmo que você vem dizer pra mim? É brincadeira uma coisa dessa. Isso é ser muito infantil, Brasil. Brasil, eu sei que a educação brasileira é uma merda. Eu sei, mas você que está aí do outro lado, você não precisa ser um idiota para acreditar nessas coisas. Porque nem meu cachorro acredita nisso. Nem o jumento dos jumentos acredita numa porcaria dessa. Entende? Por que não acredita? Jason, mas por que você não acredita em anjos? Porque não funciona. Eu tô te mostrando, isso aqui são evidências, tá? Eu tô te mostrando que são leis naturais que imperam sobre vidas humanas, sobre vidas animais, certo? Não humanas, e destrói tudo. Destrói com vontade de destruir. E acabe se que pudesse acabar. Então, gente, buscar os deuses. Ah, eu vou buscar Deus, vou buscar a Deus. Olha a palavra que o cara traz. Eu vou buscar a Deus. Cara, buscar a Deus é uma caçada sem sentido. E esperar que os deuses nos alcancem, esperar que os deuses nos achem, é uma covardia mental, cara. É uma covardia totalmente mental da tua parte, simplesmente porque tu não pode questionar. Simplesmente porque tu tem uma mordaça aqui, onde tu se sente impedido de poder chegar e pelo menos chegar e se perguntar, certo? É isso que acontece. Cara, devemos jogar fora. Olha, é um conselho que eu te dou. De verdade, eu não tô te pedindo para tu ser ateu não, se tu tiver coragem, porque para ser ateu tem que ter coragem. Tem que ter coragem acima de tudo, de viver a realidade nua e crua, da maneira como a realidade é, sem colocar nada de efeitos, sem colocar maquiagem, sem colocar reboco. Viver o ateísmo é entender que o mesmo lugar que vai o rato, que vai a barata, o percevejo, o mosquito, você vai também. Entender que para o mesmo lugar que o macaco vai quando morre, é o mesmo lugar que você vai, que eu vou. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso é realidade. Não adianta a gente ficar pintando, sabe, pintando de arco-íris a nossa vida, sendo que a nossa vida é empalidecida, a nossa vida ela é cinzenta, a nossa vida é isso aqui que a gente está vendo. Não existe ali, não existe o céu, não existe o inferno. É isso que eu quero te dizer, Brasil. Acorda, 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 acorda pra vida, cara. Devemos jogar fora a fé. Joga fora essa fé. Essas crenças, essas superstições, as doutrinas, as liturgias baratas e frescas, que não servem para absolutamente nada. Sabe? Seja uma pessoa mais objetiva. Joga fora esse sacrifício, sacrificar animal, sacrificar bode, galinha, sacrificar o tanto de coisa para oferecer a merdas de deuses, de orixás, de mensageiros espirituais. Por favor, cara, você estuda. Olha, eu te peço assim, você pelo menos estuda, cara. Sabe, mas estuda com coerência, não adianta só pegar um tanto de livro desse daqui e ler sem a menor organização, sem o menor planejamento. Pelo menos coloca um método científico para poder trabalhar as tuas crenças. Você que oferece aí você que pega uma vela que acende para um santo, você que pega uma galinha e mata,
um gato, mata para um orixá, para um exu. Você que gasta teu dinheiro fazendo essas coisas, por favor, cara, acorda para a vida. Joga fora essas tuas orações porque não resolve nada. Você fazendo o jejum só vai emagrecer, meu amigo. Você não vai comover o coração de Deus por causa disso, não. Eu não estou sendo negativo com você. Eu também não estou sendo positivo. Eu estou sendo realista contigo. Tá? Não vai funcionar. O que vai funcionar é você ser mais humano. Isso aí sim. Você ser menos corrupto. Você ser menos safado. É você ser menos egoísta. É você saber dividir mais. É você saber estar no bem e no mal. É você saber estar em cima e embaixo. Isso vai te ajudar. Isso vai te tornar um ser humano da porra. Aí sim. Agora fica contando com essas superstições, não. Não adianta, cara, você contar com uma coisa que você não tem. Por exemplo, você não tem poder nenhum, cara. Você não tem magia nenhuma. Certo? Você não tem nenhuma. Você. É você mesmo. Ah, mas quem está te ouvindo aqui é o pregador fulano de tal, missionário tal. Você não tem poder nenhum. Você não tem autoridade nenhuma para nada. Você não consegue fazer porra nenhuma. Você não move, cara, o sobrenatural. Você não move, você não vive pela metafísica. É isso que eu quero te dizer. Se você estiver subindo e de repente a tua escada quebrar, você cai. Você não fica no ar suspenso, porque existe um anjo segurando você. Tá certo? Tudo o que você tem, você que é missionário, você que é apóstolo, você que é pastor, você que é membro da igreja, você que é obreiro da igreja, tudo o que você tem é só uma fé inútil. É só uma fé vã. Não resolve nada. Se você tivesse a fé no mosquito, eu acho que você conseguiria ter mais autoridade do que acreditar nesses deuses que você acredita. Então, para que eu preciso de deuses que não funcionam, que não ouvem, que não falam, que não veem, que não sentem? Para que eu preciso de deuses que são moralmente piores do que eu? É o teu Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel, por exemplo. Cara, alguém diz assim, mas você pode provar que Deus não existe? Tem gente que diz assim, você consegue provar que Deus não existe? Cara, por favor, eu não posso provar que os anjos não existem. Eu não posso provar que os demônios, os deuses, os salvadores, os heróis cósmicos não existem. Eu não posso provar isso. Ah, diz, então tá aí o problema, você não consegue provar, tá vendo aí? Eu não posso provar que os orixás, os espíritos de luz, os espíritos desencarnados não existem. Eu não posso fazer isso. Não há possibilidade, por exemplo, de eu provar que os demônios não existem, que as salamandras do fogo, que as ondinas da água, que os silfos do ar, que os gnomos da terra, ou até mesmo os duendes, os elfos, as fadas e as bruxas não existem. Eu não consigo provar isso para você, meu nobre. Mas a ciência, deixa eu te explicar só uma coisa, a ciência, ela já provou que todas essas coisas são absolutamente desnecessárias. Eu não preciso acreditar nas bruxas, nos elfos, nos anjos, nos demônios ou em qualquer outra coisa para poder viver. Tudo isso que você está acreditando e que a Bíblia diz que existe é só uma narrativa ficcional. É só um conto, Você já leu um conto alguma vez na sua vida? É só uma lenda. É só uma invenção, uma história com é história, é só isso, certo? É só uma história com um sentido místico, é uma mentira, é um mito, é uma ilusão, Brasil. Eu sinto em te dizer isso, eu sinto que isso pode até mesmo dar um colapso em você, mas é melhor que dê um colapso e você caia na realidade do que ficar fingindo uma coisa que você não é. Você compreende isso ou não? Sim ou não? É isso que eu estou te falando. Então não existe, eu disse para vocês, entenda bem isso, não existe nenhum, sequer episódio na história da humanidade onde temos provas substanciais da interferência dos anjos ou dos demônios. Não existe demônios aqui para ir contra você. Não existe anjos aqui para defender você de nada. Só pra gente aqui, nada.
Você chamar por um saci pererê e por um anjo vai dar na mesma coisa, porque nenhum dos dois vão aparecer. É só fazer o teste. É só você chegar e fazer um teste. Certo? Se cada pessoa tem um anjo da guarda, olha só, cada pessoa tem um anjo da guarda. Mas onde estavam esses anjos quando 8 rapazes pegaram uma moça de 14 anos para lhe fazer mal? Me responde aí, Brasil, por gentileza. Os apologistas, sim, eu quero saber onde estão os apologistas, por gentileza. Pegaram uma garota apologista. Você que acredita em anjos, você que acredita na Bíblia, você que acredita que a Bíblia é um livro de regra, de fé, de prática. Pronto. 8 rapazes pegaram uma moça de 14 aninhos. Eles estupraram a menina. Fizeram de tudo que você possa imaginar de sexo com ela. 8. Em seguida, sabe o que aconteceu? Eles estrangularam a menina. Mataram a garota. Tocaram fogo no corpo dela com pneu de carro e gasolina. Enfim, Brasil, destruíram o corpo da garota por completo. Aí você que está aí do outro lado, que acredita em anjos, vai me dizer o quê? Se os anjos estão aqui para nos defender. Os anjos estão aqui para nos guardar. Os anjos estão aqui para nos proteger. Proteger do que, Brasil? Proteger do que, pessoal? É isso que eu pergunto para vocês. Entendeu? Então, eu sinto muito em te informar, mas nenhum anjo apareceu para impedir esse crime bárbaro. Bárbaro. Nenhum anjo. Aí você, ainda assim, mesmo contra todas as evidências, você quer acreditar que existe, e existe porque existe. Aí fica difícil eu tentar te convencer. Porque se você diz, olha, Jason, existe, aí eu digo, olha, Jason, se você tocar aqui, você vai tomar um choque. Aí eu digo que nada, conversa. E eu toco e eu tomo um choque, eu vou acreditar em você. Eu digo, realmente. Se você diz que os anjos existem, mas você vê uma barbaridade dessa, é porque o contrário é diferente. Não existem anjos. Não existem demônios, não existem santos, não existem mediadores ou medianeiras, não existe um salvador, um mediador entre Deus e os homens, para estar junto com você, para te salvar, para te livrar. Então, por favor, para que você ficar fingindo uma coisa que não é? Certo? Você acredita numa coisa que não se substancializa, que não se concretiza, que não ocorre, que não acontece. Agora, por exemplo, em 25 de novembro, eu estou falando de novembro de 2020, 25 de novembro de 2020, na cidade de Itaguaí, interior de São Paulo, houve lá um acidente gravíssimo entre um caminhão e um ônibus que levava trabalhadores da indústria têxtil. Quer dizer, dessa colisão que aconteceu aí, 41 pessoas morreram e 11 ficaram gravemente, extremamente feridas. Imagina o que é, por exemplo, 41 pessoas morrerem, perderem suas vidas. Brasil, acorda! Essas pessoas que estavam dentro do ônibus não estavam fugindo da polícia. Elas não estavam com papelotes de drogas ou então com tabletes de drogas para vender. Não era uma falange ou uma quadrilha organizada do PCC, tá certo? Não eram políticos, deputados federais que estavam tudo dentro de um ônibus. Não era. Não eram ladrões que estavam lá, eram pessoas que saíam de casa para trabalhar. Pais de família, Brasil. Pessoas que saíram de suas casas para trabalhar. Não saíram de casa para assassinar pessoas, para fazer o mal, para roubar pessoas, para furtar, para estuprar. Não foi nada dessas coisas. 41 vidas agora. Eu estou falando de novembro de 2020. Todos os dias, santo dia, todo dia, santo dia acontece a tragédia. E as pragas desses mosquitos divinos, desses passarinhos, que são anjos passarinhos, que vivem voando por aí e não faz porcaria nenhuma para ser ninguém. E vive um monte de retardados mentais, dando dízimos nas igrejas, ofertas,
ofertas voluntárias para acreditar nessas porras, cara. Aí você pergunta, Jason, e o que é que você tem a ver com isso? Nada. Eu não tenho a ver nada, mas é isso que se ensina na escola dominical, é isso que vocês querem ensinar nos colégios municipais para as crianças, rezar, é isso que vocês ensinam quando um pai, uma mãe leva uma criança, certo, para uma igreja, é rezar para o São Jorge, rezar para esses anjos, rezar para um anjo da guarda, fazer a oração do anjo da guarda, é isso que vocês ensinam, é isso que vocês fazem quando batem a porta aqui para falar para mim dessa segurança espiritual que vocês não têm e fingem que têm. Tá certo? Aí eu te pergunto, aonde os anjos de cada um desses 41 trabalhadores estavam? Fazendo o quê, Brasil? É só você se perguntar. Fazendo o quê? Trabalhando com o quê? Então, para que eu preciso desses anjos? Me explica, para que eu preciso desses anjos? Então você não entende que sua crença, será que você não entende que essa crença que você tem é uma furada? Hã? Você não entende que essa tua crença é inútil, que não resolve nada? Se você não tiver cascalho, dinheiro, você não resolve absolutamente nada. Você vive na rua. Você vai para a rua com a tua família. Certo? É só você olhar que você vê pai, mãe, filho na rua. Por quê? Porque não conseguiram pagar o aluguel. Porque não conseguiram pagar a água, a luz. Porque não conseguiram pagar o cartão de crédito. Pessoas que estão falidas, acabadas, destruídas emocionalmente. Outras, por exemplo, que partem para o suicídio. Tá certo? E você não vê nenhum anjo da guarda, nenhum Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo? Não foi Jesus? Diga para mim, foi ou não foi Jesus que falou que o Espírito Santo, que ele iria para o céu, mas mandaria o Consolador? Olha a palavra, Consolador, e ele vos ensinará tudo o que vos tenho dito e vos fará lembrar das palavras que vos tenho dito. Então cadê essa funcionalidade? Cadê a cisão disso? Cadê a certeza dessas coisas? É só crença, pastor. É só crença, padre. É só rezar, olhar para o céu e acreditar que vai acontecer? Em 1º de fevereiro, por exemplo, de 1974, o edifício Joelma se ardia em fogo no centro de São Paulo. Ar-condicionados deram problema lá, pifaram tudo, quebraram com tudo. Não sei se foi um crime, um crime proposital. Mas o Joelma pegou fogo, o edifício Joelma. Pessoas desesperadíssimas, sem escapatória, com fogo para todos os lados e quase no último andar, num teto. Pessoas se jogavam do prédio, Brasil. Se jogavam do prédio abaixo. Ah, você não acredita não, né? Porque você acha que os anjos acolhiam cada pessoa que caía, né? Então as pessoas caíam e os anjos acolhiam. Pessoas caíam e os anjos acolhiam. E levavam cada um para os seus lugares. Né? Não é? Poxa, eu queria uma música infantil aqui agora para tocar, para falar com você. Você é o bebê, é o filhinho do papai. É a pessoa que não enxerga a realidade. Não é verdade? Pessoas se espatifavam no chão. Pessoas desesperadas e sem escapatória se jogavam do prédio. Outras caíam com seus corpos em chama dos altos andares, filmado e tudo. Desespero. Algum anjo apareceu lá? Me diga. Então para que você tem seus anjos? Para que fazer a oração de São Jorge? Para que acreditar nos orixás? Para que acreditar nos Exus? Para que acreditar nos medianeiros e nas medianeiras? Para que acreditar na Virgem Maria? Para que acreditar, fazer a oração da Santa Maria? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Para que isso? Se não funciona. 179 pessoas, eu disse, 179 pessoas morreram, perderam suas vidas nesse grande e marcante incêndio. Os deuses e os anjos que apareceram lá para salvar pessoas foram os bombeiros. Esses sim são os anjos. São essas pessoas. Olha, quando você vê um bombeiro, crente miserável, crente desgraçado, preste atenção. Quando você vê um bombeiro,
Você se ajoelha para orar, para pedir perdão a Ele, para louvá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo de joelho, porque esse é o Salvador. Não é amém do teu Deus, porque não funciona essa miséria. Isso é só a miséria mental que colocaram na tua cabeça e você, por falta de educação e estrutura, você não tem como tirar. Tá certo? Os paramédicos, os médicos, esses sim são salva-vidas. Esses são os verdadeiros anjos. Polícia Federal, Civil, a PM, esses são os verdadeiros anjos. É para eles que vocês deveriam clamar e orar. E não para essas merdas desses deuses, mundos invisíveis que não aparecem para te dar um oi. Um oi. Em é Cristo, paz, luz, paz. Indica onde caminhar. E você fica aí com medo de ir para o inferno, de ir para o céu ou qualquer outra coisa, de ir para o purgatório, para o limbo, ou seja lá por Tártaro. É crença infantil, Brasil. Aí as pessoas vêm para mim e dizem o seguinte: mas você fica muito irado, você fica muito agressivo. Mas como? Como que eu posso ficar bem sabendo que esse povo existe com essas crenças? E que eles matam e morrem por causa dessas crenças? Certo? É por causa dessas crenças que tem gente matando lá no Oriente Médio. Pessoas morrendo na Itália por causa dessas pestes dessas pessoas. Que acreditam na praga desses anjos e que para isso precisa matar pessoas simplesmente porque elas fizeram uma caricatura de Maomé. Acredita nos anjos. Certo? Um professor lá na França foi decapitado simplesmente porque ele trouxe uma imagem de Mohammed. Você entende aonde que vai essa loucura? Então os anjos, eles existem no mundo fictício, não na vida real. A Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia protestante, está aqui, ó. Não funciona na vida real. É só um livro de fantasia e nada mais. Você, quando compra uma Bíblia, você está comprando um livro de ficção. Agora, na ficção, aí os deuses são violentos, os deuses são poderosos, aí os deuses param mares, eles multiplicam comida, sabe? Eles andam sobre as águas, eles mandam trovões, mandam raios, eles têm escudo protetores, aí eles fazem tudo. Na ficção, na literatura, Bíblia, tudo funciona. Tá tudo aqui dentro escrito. Agora, no mundo real, aí, meu amigão, você está sozinho. Você aí que está me ouvindo, você está lascado sozinho, quebrando coco sozinho. Não é à toa. Tu tá pensando, olha para mim, tu tá pensando mesmo que esses líderes religiosos, eles estão realmente preocupados com você? Você acredita mesmo que esses caras acreditam em Deus? Me diz aí, você acha que esses caras que andam com segurança, fortemente armados, como Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, tá? O Bispo Hernandes, outros por aí, você está pensando que essas pessoas acreditam em Deus? É isso? Por favor. Não é isso. Cara, esses papas, os cardeais, os bispos, os párocos, os vigários, esses padres, os clérigos, os apóstolos, os pastores, sim, esses reverendos, os rabinos, né, que usam aquelas barbas, né? Os imames, os profetas, porque eu sou profeta, os sacerdotes, esses médios de Araque, esses médios safados que andam por aí, esses pajés, os balaôs, os babalaôs, os gurus, os astrólogos, os cartomantes, os videntes, os xamãs, os curandeiros, essas pestes desses curandeiros, os bezendeiros, os xamãs, né? Os curandeiros, os bruxos, os macumbeiros, todos esses têm plano de saúde. Todos esses pagam, quando tem um cacife melhor, pagam seguro de vida. E tu aí, acreditando que esses caras acreditam em anjos, em santos, em Exus, em seja lá o que for espiritual. Tá certo? Não houve um anjo sequer. Não houve um anjo para guardar e proteger e defender mais de 1 milhão de vítimas do Covid-19. Morreram, foram enterrados. 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas.
Então, todas essas ideias que você vê aqui, tudo isso que você vê são ideias que derivam-se de mitos, de lendas, de fábulas, de fantasia, de metáforas, de alegorias, de símbolos e de uma boa dose de imaginação. Tudo isso veio lá da Idade do Bronze, pessoal. E hoje, em pleno século XXI, em 2020, quase indo para 2021, você está acreditando nessas bobeiras. Certo? Crenças como essas que eu acabei de te falar, crenças como essas, Brasil, elas atrasam a sua vida, elas impedem o seu desenvolvimento e a sua maturidade, sabe? Elas lhe prendem num porão sujo e escuro da religião e lhe deixam sem autoridade para você falar sobre coisas sérias. É isso que acontece. E as pessoas acreditando. A religião, ela quer te vender uma ideia, ela quer te vender um produto que não faz o menor sentido e que não pode ser observado e nem provado. Nem os pastores como Silas Malafaia acreditam nisso. Você está pensando que Silas Malafaia, quando tem lá o seu carro blindado, está pensando que ele está acreditando em anjos, em Miguel, arcanjo, nessas frescuras e nessas porras? Não acreditam nisso não, cara. Está pensando que Silas Malafaia... ele acredita em demônios? Não! Ele resolve o problema de demônio na bala. Tá pensando que ele vai sair do seu carro blindado? Pensando que existem demônios ali possuindo pessoas? Não, ele vai resolver o problema é na bala. Com armas de calibre de 9mm. Com seguranças fortemente armados. E você aí, crente, que paga o dízimo para ele, que paga a oferta para ele, que dá dinheiro para esse canalha. É um canalha. É uma sanguessuga que vive do teu dinheiro. É pior do que uma sanguessuga. É pior do que um rato. É pior, eu digo muito pior, do que uma cascavel. Do que um mosquito que vem aqui e tira teu sangue. É esses sanguessugas desses pastores e desses padres. Então, cara, faz o seguinte, usa a lógica, utilize-se dos sentidos. Você não tem a porra de 5 sentidos. Não é isso que você tem, você não é igual a mim. Eu não é. Se você não for, tudo bem. Mas se você for, utilize-se desses sentidos. Cara, busque a razão, busque a lógica, a tecnologia, a ciência, para que você possa chegar a um conhecimento, para que você possa se livrar dessa fé irracional nos deuses. A fé, Brasil, é só um instrumento que desconcerta. Ela desconcerta o juízo das pessoas. Ela desmonta a criticidade das pessoas. Ela destrói o raciocínio. Ela cauteriza a consciência. Ela desvia a sensatez do ser pensante. A fé é um perigo constante. Eu, literalmente, sabe, eu preciso, quando eu falo para você assim, ó, literalmente, para acreditar nos anjos, eu preciso assassinar o meu raciocínio lógico para crer no ministério dos anjos. Em outras palavras, o que eu quero te dizer é que eu preciso ser um louco para acreditar que anjos de Deus, que anjos caídos, que anjos presos no Tártaro e demônios, eles vivem aqui ao meu redor. Aí você fala, mas diz, eu tenho que acreditar na Bíblia. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus, na manifestação de Deus, que Deus veio aqui, escreveu do próprio punho dele e escreveu tudo isso daqui. Por favor, pessoal, não faz uma coisa dessa. Ainda que a Bíblia mencione os anjos 108 vezes no Antigo Testamento e 175 vezes no Novo Testamento, isso não prova a existência desses anjos. Afinal de contas, a Bíblia é um livro fantástico. A Bíblia é um livro inconfiável. Aí eu pergunto, por que, Jason, o livro é inconfiável? Simplesmente, cara, porque ela não se realiza, ela não se consubstancializa, ela não se materializa, ela não ocorre, ela não funciona. E suas aparições, as aparições desses anjos, só se dão nos livros, nesse livro aqui. Você só vê anjo agindo aqui, nesse livro, só isso. Fora daqui não existe nada. Entendeu? A igreja que você acredita, que você vai para a igreja, é só um clube social.
É um lugar onde pessoas carentes e sem a menor autoestima, pessoas desesperadas e repletas de confusões mentais, elas pagam para ouvir uma mensagem mentirosa. Não adianta você buscar. É porque hoje eu vou trazer para você um argumento teleológico. Eu vou trazer para você um argumento ontológico. Hoje eu vou trazer para você um argumento cosmológico, um argumento moral. Entendeu? Para que você vai me trazer isso? É uma teoria, cara, é apenas isso. Você quer me provar o quê? Que Deus existe, que teus anjos existem? É isso? A realidade está te mostrando todos os dias. Você não precisa ser um panaca, um crentelho para vir com esses argumentos para cima de mim. É só você chegar e remodificar ou modificar a realidade. Faça isso. É só você olhe para a realidade está aqui. Não existe anjos, não existe demônios, não existe orixás, não existe espíritos desencarnados espíritas. Não existe exus candomblés, tá? Candomblecistas, umbandistas. Por favor, essas pragas desses exus de vocês não existem. Católicos, por favor, não existe santos orando por você no céu e olhando para você com um olhar de choro e de misericórdia, pedindo a Deus lá, intercedendo a Deus por você, simplesmente porque teu padre falou que existe. Não existe nenhuma dessas figuras que o ambiente religioso diz que existe. Tudo que existe são pessoas apaixonadas. Pessoas apaixonadas por uma crença. Isso sim existe. Tá certo? Assim como existem pessoas apaixonadas e inflamadas por futebol, música, arte, política, existem pessoas apaixonadas por algum time, por alguma ideologia dentro da religião. Existem pessoas apaixonadas por religião. É só isso e nada mais. Mas tudo que o religioso possui, tudo, é só uma fantasia mental. É só uma infantilidade mal vivida. É só uma carência afetiva e nada mais. Agora, se você quiser discordar disso que eu estou te falando, me prova na realidade que essas tuas fantasias se concretizam. E acabou o meu ateísmo. Acabou meu ateísmo. Eu não sou ateu porque eu sou revoltado, porque eu sou decepcionado. Olha, o Jason tem uma cara de revoltado. Ele tem uma cara de decepcionado. Eu acho que ele pediu alguma coisa a Deus e Deus não atendeu a ele, ele virou ateu. Pronto, virou ateu. Não, cara. Eu estou aqui porque eu tive a oportunidade de organizar e reorganizar meus pensamentos de um modo extraordinário. É isso que eu quero te dizer. Entendeu? O crente, ele só é crente porque ele não admite a realidade. Ele quer se esconder. Ele quer se esconder por trás disso aqui, ó. Ele quer se esconder por trás da Bíblia, por trás de uma fé que não funciona. Você que é crente, você busca um mundo fantástico para você viver. Você que está aí, você busca um mundo de mágicas, com ruas de ouro, não é? Que você quer muros de cristais, estruturas de cristais, casas construídas com pedras preciosas, não é isso? É nisso que você quer acreditar. Certo? Você acredita em anjos, você acredita em anjos que voam, que tem asas como um passarinho, que fica batendo por aí, para lá e para cá no mundo invisível. Você é um cara infantil, você é uma mulher infantil. Não vem para cá encher a tua boca para dizer que você é homem ou mulher de Deus. Vá buscar um psiquiatra. Você é maluco, é isso que você é. Tá tudo para diagnosticar você como maluco. Você que acredita que existem seres inteligentíssimos que ficam voando por aí com asas. Olha, asas bonitas, aqueles loiros, né? Aqueles anjos, né? Com olhos azuis, bonitos, altos, com 2,5 metros de altura, uma envergadura de asas quando abre assim. É lindo, meu irmão! É lindo! Agora, vai provar essa porra! Isso é uma punheta mental, cara. Certo? O crente quer acreditar mesmo não tendo a menor evidência
Mas o crente quer acreditar. Por quê? Porque o mundo dele ainda é infantil, Brasil. É um cara que não cresceu. Ah, porque, Jason, o cara estudou, ele tá fazendo mestrado. Foda-se, foda-se, foda-se. Ele tá fazendo doutorado, Jason. Foda-se, 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 foda-se. Esse cara faz doutorado, mas ainda ele não conseguiu conquistar coerência. Ele não tem coesão. Eu sou mais uma pessoa da 7ª série do ensino fundamental do que um doutor barato desse daí. Tu compreendeu? Eu dou muito mais valor a uma pessoa analfabeta e que usa a sua criticidade para pensar do que um doutor de bosta desse que é PhD em teologia ou filosofia e acredita em umas crenças dessas. Por gentileza, meu amigo. E os caras ainda querem debater comigo, mas olha, o cara não sabe comer. Ele não sabe comer de colher e quer me ensinar a comer de garfo? Porra, aí é brincadeira uma coisa dessa. Se enxerga cristão, se enxerga religioso. Você não tem evidência nenhuma da tua crença, você é só um menino infantil, uma menina infantil. Você é uma pessoa que ainda não cresceu. Porque se tivesse crescido, você teria entendido a realidade, a magia da realidade. É como diz o Dawkins, né? Ele tem um livro chamado A Magia da Realidade. Um maravilhoso livro. Então, pessoal, para acabar aqui, para a gente encerrar com esse tema de hoje, eu quero te dizer que, olha, a igreja é só um teatro, pessoal. É só uma empresa. Ela não é um instrumento sobrenatural. A tua igreja não pode nada. A tua igreja é só de madeira. Ela é de concreto. É só isso que acontece. A igreja, ela é só uma expressão cultural entre todas as expressões culturais da terra. É só isso. Ela não é uma realidade última da espiritualidade. Seu pastor, seu padre, eles estão lhe vendendo histórias de batalhas fictícias, com personagens espirituais super fantásticos. É isso que você está comprando desse padre. Você, quando compra isso daqui, você só está comprando, não é uma história de verdade, não. Você está gastando o teu dinheiro suado para comprar uma merda dessa, que é só uma ficção. Tá? Dizer que anjos têm batalhas espirituais com anjo, isso é safadeza que teu padre, o teu pastor está mentindo para você. Você está comprando uma ficção. Na prática, nada dessas coisas funciona. Porque se funcionasse, eu disse, ó, presta bem atenção, se essa porcaria aqui funcionasse, as igrejas não estavam com álcool, tá com álcool gel na mão, não estava lavando as mãos com água e sabão e usando máscaras para se livrar de uma bactéria ou de um vírus que é infinitamente menor do que você possa imaginar aí. É isso que acontece. Tá bom, Brasil? Um abraço. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de me colocar nas suas casas. Me colocar nos seus tablets, nos seus celulares, nos seus computadores, nos seus notebooks. Você que me carrega para dentro do seu quarto, para dentro da sua sala. Você que me ouve, você que é porteiro, que me ouve, que está aí trabalhando, mas que está me ouvindo. Muito obrigado. Você que trabalha à noite, você que trabalha de dia, mas sempre tem um tempinho para vir aqui me ver, muito obrigado. Você que vê meus vídeos até o final, muito obrigado, de todo o meu coração. Você que é do norte, do sul, do leste, do oeste do Brasil, para você que está fora do Brasil, gente, muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês, essa sinceridade que vocês olham no meu rosto, vocês sentem isso. É que é isso que eu sou. Sincero com vocês. Então um fortíssimo abraço, tá? Um beijo no coração de vocês. Desculpa por esse meu jeito meio que tempestuoso, mas é esse aqui o meu jeito, é esse aqui o jeito que eu sou. Tá certo? Então fica na paz, Brasil. Um abraço. Tchau, tchau. Salve. Salve, minha família rebelde. Se você ficou aqui até o final desse vídeo intenso, direto e necessário, já começa com o meu agradecimento de coração.
valeu mesmo por fortalecer o conteúdo e dar atenção a essa mensagem que precisa ecoar nos cantos mais profundos dessa sociedade ainda encharcada de dogma. Agradeço também à plataforma YouTube, que apesar dos filtros e limitações, ainda nos permite abrir esse espaço para falar verdades duras, porém essenciais. O canal Rebelião Ateísta existe por causa dessa brecha, e existe graças a você que assiste, compartilha e apoia essa revolução do pensamento crítico. Agora, bora falar sobre o que rolou nesse vídeo com o Jason Ferrer. O Jason Ferrer, ex-pastor, e hoje um dos nomes mais potentes do ativismo ateísta no Brasil, trouxe um conteúdo de altíssimo impacto com o tema Nem Anjos, Nem Demônios, desmontando os mitos e as crenças. E o que ele fez aqui não foi só uma crítica religiosa, foi uma verdadeira demolição argumentativa das estruturas sobrenaturais que sustentam a fé popular. Logo de cara, Jason apresentou a premissa: não existem evidências reais, históricas, físicas, científicas ou empíricas da atuação de entidades sobrenaturais na vida humana. Ele expôs com dados, lógica e exemplos do cotidiano que os supostos anjos da guarda, espíritos protetores, orixás, demônios e intercessores celestes simplesmente não atuam na realidade observável. E mais, questionou diretamente a ausência dessas figuras em momentos de tragédia, dor, catástrofes e injustiça. Ele citou casos reais, como acidentes, feminicídios, homicídios brutais, catástrofes ambientais e pandemias, onde, segundo a teologia, os tais anjos deveriam intervir, proteger e salvar. Mas nada. Silêncio absoluto do mundo espiritual. O que vemos? Bombeiros, médicos, paramédicos, pessoas reais tentando salvar outras pessoas reais. Esses sim são os verdadeiros anjos, com carne, osso e empatia. Jason também desmistificou a própria estrutura simbólica da religião, mostrando como ela atua como instrumento de segregação, rotulando pessoas entre filhos de Deus e filhos do inimigo, entre puros e impuros, criando uma hierarquia moral imaginária que legitima preconceitos, exclusão e até violência. Outro ponto forte foi quando ele falou sobre como a fé paralisa o raciocínio, destruindo a criticidade e colocando o crente num ciclo de espera mística, onde tudo depende de forças invisíveis que nunca se manifestam. Jason não usou meias palavras. Acreditar nessas narrativas é viver anestesiado da realidade. Ele também lembrou que a Bíblia, apesar de ser um best-seller, é um livro de ficção espiritual, escrito em contextos históricos antigos, cheio de metáforas, alegorias e mitologias que não resistem à análise crítica contemporânea. Mesmo que a Bíblia mencione anjos centenas de vezes, isso não comprova nada, assim como livros de fantasia mencionam dragões, e isso não os torna reais. Jason questionou ainda os próprios líderes religiosos que defendem esses dogmas, mostrando que eles não vivem o que pregam. Citou figuras como pastores e padres que usam seguranças armados, carros blindados, plano de saúde de primeira, e vivem do dinheiro da fé alheia, mas que não confiam nos anjos para protegê-los. E talvez o ponto mais cortante do vídeo tenha sido o momento em que Jason diz: a fé é um instrumento que desativa a razão. É necessário ter coragem para encarar a realidade sem muletas espirituais. É entender que a vida é crua, difícil e sem garantias sobrenaturais. Mas também é nesse cenário que podemos crescer, evoluir e ser mais humanos. Jason finalizou com um apelo: que as pessoas parem de esperar por forças mágicas e comecem a agir com base na razão, na ética, na ciência e na empatia. Que parem de fazer sacrifícios para entidades que não existem e comecem a fazer sacrifícios verdadeiros por um mundo melhor, sendo mais justos, menos egoístas, mais conscientes e mais solidários. O vídeo de hoje não é para massagear ego, nem para alimentar vaidade intelectual. É para incomodar, é para despertar, é para fazer a gente olhar no espelho e se perguntar: será que eu estou vivendo a realidade ou uma ilusão confortável? A proposta do canal Rebelião Ateísta é exatamente essa: sair do porão do anonimato, colocar a cara, o pensamento e a voz na frente
e dizer em alto e bom som que não precisamos de religião para ser bons, éticos ou conscientes. A ciência, a filosofia, a história e a neurociência já explicam muito do que a religião tenta dominar com medo e culpa. Se esse conteúdo fez sentido para você, fortalece o canal com as seguintes atitudes simples, mas poderosas. Deixa o like para impulsionar o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Seja crítica, apoio ou discordância, o debate é bem-vindo. Compartilha com os amigos, familiares e principalmente com quem ainda está preso no mito. Se inscreve no canal Rebelião Ateísta e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, dá uma moral pro trampo do Jason Ferrer lá no canal Além da Fé. O link tá na descrição. Quero agradecer de verdade a cada pessoa que assistiu até aqui. Você que tá no Brasil, em Portugal, no ZEUA ou em qualquer canto desse planeta, é você que dá força para esse canal continuar existindo. É você que tá fazendo parte dessa nova era, onde o pensamento crítico começa a ser mais forte do que o medo do castigo divino. Agradeço também ao YouTube, que apesar de todos os limites da plataforma, ainda nos permite publicar esse tipo de conteúdo com ousadia e verdade. Enquanto essa janela estiver aberta, a rebelião vai continuar. E lembre-se sempre, você não está sozinho. A revolta é justa e a rebelião é necessária. Nos vemos no próximo vídeo, minha família rebelde. Um forte abraço e até lá. Tamo junto.